Agora está gravando, então bem-vindos. Essa é uma aula de revisão dos conteúdos, né, que foram estudados nesse período, né, preparatório, então, para a atividade avaliativa de recuperação, tá? Eu vou apresentar minha tela para vocês vão ver aqui no PowerPoint, e eu vou fazer já de acordo com os exercícios. Então, vamos passando pelos exercícios e comentando. Tudo bem? Então, o exercício número 1 é um exercício de MRU, como eu falei para vocês, eu já deixei separado por tema, né? Então, tá ali a temática ali, MRU. Então, como eu disse, eu não vou resolver o exercício, mas nós vamos, então, comentar. MRU. Então, vamos lembrar o que é o MRU. Pessoas. O MRU é um movimento com a aceleração, né? Aceleração constante. Tá? O que quer dizer, então, que a velocidade varia de acordo com o tempo. O que é a aceleração? Por definição, a aceleração é variação de velocidade por tempo. Né? Onde? O que é variação de velocidade? É velocidade final menos velocidade inicial. É assim que a gente determina variação em qualquer coisa na física. Tá certo? Então, aqui está a chave para todo o movimento acelerado. Tá? Aqui está a chave para todo o movimento acelerado. A definição do que é a aceleração. Tá? Desta equação, nós podemos montar o vovô ateu. Passando, isolando o V aqui, nós podemos montar o vovô ateu. Quem que é esse vovô ateu? Filha, tem um moço que chegou aí? Vai lá ver para mim. É a equação horária das velocidades. Certo? O que é uma equação horária? Quando a gente estudou lá o MRU, a gente já havia visto isso. O que é uma equação horária? É que mostra como uma grandeza varia com o tempo, né? Daí o nome, equação horária. Das velocidades. Por quê? Ela vai mostrar como que a velocidade varia com o tempo. Tá certo? Tá? Então, eu tenho duas grandezas, a velocidade final e o tempo. Lembrando que a velocidade inicial é uma constante do movimento, a velocidade com que ele inicia, e a aceleração também é constante durante todo o movimento. A gente não estuda um movimento onde a aceleração varia durante o período. Tá? Bom, então essas são as duas, né? Ou você pode imaginar que é uma aceleração, é uma equação apenas, né? Uma é só, o vovô ateu é só um rearranjo da equação que define o que é aceleração. Tá? Bom, e aí vem as equações que vão introduzir o distância ou deslocamento, na verdade, né, no MRU, que era até um tópico que nós estudamos, era uma aula separada, né? Primeiro nós estudamos o movimento acelerado, depois nós vamos ver o deslocamento no MRU. Então, eu vou ter outras duas equações que vão aparecer quando eu quero, então, estudar o deslocamento ou a distância que um corpo percorre no MRU. Uma delas é a equação horária, de novo a equação horária, né? Só que agora dos espaços. Tá? Então, é o nosso famoso sorvetão. Equação horária dos espaços. Tá? Ela vai dizer que o espaço é o espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo
mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tá? Então, você precisa se ligar numa coisa. Ó, eu já estou no próximo slide. O S0 é posição inicial, tem bastante coisa nessa equação, né? Posição inicial, que é uma constante. A velocidade inicial também, o V0 é a velocidade inicial, que também é uma constante. A aceleração também é uma constante. Tá? Então, na verdade, eu só tenho de novo, assim como eu tinha lá no Vovô Ateu, eu tenho a relação de duas grandezas. Da posição, deixa eu destacar ela de outra cor aqui, ó. Ó. A posição e o tempo, que o tempo aparece da maneira normal, vamos dizer assim, t elevado a 1 e t elevado ao quadrado. Né? A variação da posição é com o tempo ao quadrado. Então, na verdade, eu só tenho essas duas variáveis. As outras grandezas são constantes, né? O S0, o V0 e o A é sempre uma constante. Inclusive, nesse exercício, ele vai pedir aqui, ó, monte a equação horária. Qual a equação horária? Dos espaços, ó, o famoso sorvetão. Determine sua posição no instante 4. É exatamente para isso que serve a equação horária. Ó, com esta equação horária, deixa eu reescrevê-la aqui em verde. Ó. Epa, perdão, viajei aqui. Com esta equação horária, ela me dá justamente a possibilidade de saber em que posição o corpo estará em qualquer instante que eu queira, né? Lembrando que o t são dois t's aqui. É o t quadrado e o t linear. Tá? Ou ainda ela me dá a possibilidade de descobrir em que instante ele vai estar em uma dada posição que eu queira, né? Só que aí eu posso cair numa báscara se a posição inicial não for zero, a velocidade inicial não for zero. No caso desse exercício, ainda nem li o exercício, é um caso mais simples, porque ele vai dar um valor de tempo e pedir a posição. Então, se você tiver a equação, como ele pediu ali para você montar, se você tiver montado corretamente a equação, basta você substituir no lugar do t o valor do tempo e fazer as contas corretamente e encontrar o 4, a posição para o instante 4, né, que foi o que foi solicitado, tá bom? Bom, depois eu vou voltar então aqui comentando um pouco mais sobre esse exercício. Só quero falar então da última equação, que também relaciona a distância no MRU, tá? A equação de MRUV, equação de Torricelli. Essa equação diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais 2A delta S. Então, ela é uma questão muito interessante, porque ela não trata de tempo, né? Então, a gente fala, tá sem tempo, usa o Torricelli. Usa o Torricelli, tá? Porque ela não envolve tempo. Claro que quando você não tem o tempo e ele pediu o tempo, daí não adianta usar o Torricelli, né? Porque não dá para você tirar tempo de lá. Não dá para pôr, nem dá para tirar. Tá certo? Não dá para pôr, nem dá para tirar tempo. Mas ela relaciona a velocidade final inicial, a aceleração com o deslocamento que o corpo fez, né? A distância que ele percorreu, tá? Então, essa é uma visão aí geral do movimento uniformemente variado, o MRUV, tá? Bom, vamos dar uma olhada no exercício. O exercício fala assim, uma partícula inicia o seu movimento em MRU a partir da posição inicial de uma trajetória. Então,
Posição inicial da trajetória, ou seja, do S0. Então, ele está te dando aqui, ó, a posição inicial do corpo, que eu fiz questão de deixar aqui para auxiliar os senhores. Com velocidade de 3, então ele inicia da posição inicial da trajetória, ou seja, do S0, com uma velocidade de 3 metros por segundo. Então, eu coloquei aqui, ó, essa velocidade com que ele inicia, então é o V0. Tá certo? E uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Está aqui, aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Monte a equação horária, sorvetão, deste corpo e determine a sua posição no instante t igual a 4. Então, você tem duas coisas para você fazer. Montar a equação horária para depois você poder calcular a posição no instante 4. Tá legal? Agora, montar a equação horária, meus senhores, senhoras, senhoritas. Então, exercício 1. Montar a equação horária é substituir as constantes. Substituir as constantes. Então, quem que é a equação horária? É o sorvetão. Então, vamos lá. S igual S0 mais V0t, V0t, mais metade da aceleração vezes o t ao quadrado. Montar a equação horária é substituir o S0, substituir o S0, substituir o V0 e substituir metade do A. Ou A dividido por 2, né? Substituir metade do A. Tá? Isso é montar a equação horária. Quando você fizer isso, ó, vou deixar esses espaços em branco para você fazer aí. Eu já anotei tudo bonitinho lá para ti, né? Quando tu fizeres isso, olha o que sobrou. Sobrou S igual, tananã, tu vai pôr mais não sei quem vezes T, mais não sei quem vezes T quadrado. Então, só sobrou S e T quadrado. T e T quadrado, ó. Tá? Então, aí você tem a equação horária. Montar a equação horária não é fazer conta, não é achar um valor, achar um resultado. Entende? Não é achar um resultado. É substituir os coeficientes ali. E daí, uma vez que você montou, colocou o S0, colocou o V0 e colocou metade do A, uma vez que tu fez isso, aí tu pode fazer o que o exercício pede, achar a posição no instante 4, ou a posição no instante 5, 6, 7, qualquer instante que tu quer, porque tu montou a equação. E essa equação relaciona justamente posição com o tempo. Tá legal? Então, o que vocês têm que fazer? Substituir os coeficientes. Tá? Então, é a primeira coisa. Montar a equação. Depois, o que você vai fazer? Depois. Calcular o valor de S para quando o T for igual a 4 segundos. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a equação e depois que você montou a equação, né? Substituir T por 4. E aí vai fazer as contas todas bonitinhas, de maneira organizada, né? Seguindo a ordem. Primeiro vai fazer a potência lá, tá? Depois faz multiplicação, divisão. E por último, só adição e subtração. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão? Quer perguntar alguma coisa? Algum comentário? Não, então vamos seguir.
Então, vamos para o exercício número 2, tá? Vocês estão aí ainda, né? Vou ver se eu estou conectado. Vai que eu... Vocês não Sim, respondem. Ah, professor. obrigado. Obrigado. Dá. Obrigado. Bom, o exercício 2, eu falei que ele é um movimento vertical, tá? E eu disse que é a mesma coisa que o MRU, com uma certa diferença. A aceleração é a da gravidade e ela é sempre vertical para baixo, certo? Sempre vertical para baixo. Muito bem. Outra coisa, quando a gente vai falar de movimento na vertical, por exemplo, aqui um corpo caiu de uma altura de 45 metros, essa altura é o deslocamento que ele realiza. Só que é um deslocamento na vertical, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, delta S igual a 45 metros. É a altura da qual o corpo caiu. Então, perceba que se um corpo cai da altura de 45 metros, qual é o deslocamento, qual é a distância que ele percorre até chegar no chão? Óbvio, né? 45 metros. Faz sentido? Bastante, não é? Então, esse cara é a distância. Esse cara é a distância. Ó, aqui tem uma coisa, tem um equívoco que eu cometi aqui, gente. Peraí. Eu falei que a velocidade inicial é 3. Velocidade inicial não é 3, não. Vou ter que refazer esse arquivo para mandar para vocês. Então, vocês vão se confundir, vão pôr a culpa em mim. Velocidade 3 era do exercício anterior, né? Velocidade inicial 3. Ó, esse aqui não é, não. Coisa. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Tá? Então, essas são as diferenças, né? Aqui é um movimento vertical mais simples, porque é a queda livre, então ele só cai, não tem aquela troca de posição, né? Lembra quando o corpo era lançado para cima, então ele ia até uma altura máxima, ele estava primeiramente se movendo contra a aceleração, então a velocidade inicial poderia ser negativa. Então, aqui você não tem esse problema, porque é tudo para baixo, então você pode chamar todo mundo de positivo, né? Delta S é positivo, aceleração é positiva, velocidade inicial igual a 0. Ah, porque o corpo caiu a partir do repouso. Tudo bem? Muito bom. Vamos lá. Considerando que a aceleração da gravidade como cidade determina a velocidade com que esse corpo chega ao chão. O que ele quer? Que é a velocidade final. Agora eu vou perguntar para vocês, vocês vão ter que me responder. Se ninguém me responder, eu vou embora. Pode responder errado, não tem problema. O problema é não responder. Eu preciso encontrar a velocidade final. Esse é um momento importante, que é a decisão que você vai tomar de qual equação você vai usar. Então, para decidir isso, você vai olhar para quem você tem, né? Claro, também você vai olhar para quem você quer, mas para quem você tem, ó. Eu tenho aceleração, tenho delta S, tenho a velocidade final. Quem eu quero? Velocidade inicial. Agora vem a pergunta que vocês precisam me responder. Qual equação eu uso? Fala aí. Da aceleração, vovô Ateu, sorvetão ou Torricelli? Quem vai me responder? José? Marcela? Qual equação eu uso?
Ninguém? Chuta aí, gente. Alguém fala alguma coisa? Michele, Heloísa. Qual equação eu vou usar? Eu quero velocidade final. Olha para a equação do sorvetão. Tem velocidade final nela? Respondam para mim. Tem velocidade final nela? Sim ou não? Gente, vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Quinze e 4. Não tem. Obrigado, Heloísa. Não tem velocidade. Acho que era essa a resposta que você estava falando, né? Ah, meu Deus. É muito difícil, gente, assim. Eu tô tentando aqui ajudar vocês, mas custa vocês darem um sinal de vida aí. Nem para responder sim ou não. Responder se estão ouvindo. Tá bom, né? Então vamos lá. Então, como a Heloísa me respondeu, obrigado, Heloísa, o sorvetão não tem velocidade final, gente. Então, vocês não vão usar sorvetão para o movimento vertical. Perdão, falei bobagem, né? Tô abalada aqui com o gelo que vocês me dão. Não, você não vai usar o sorvetão para essa questão. Por que não, professor? Porque tu quer velocidade final. Então, como é que você vai achar a velocidade final a partir de uma equação que não tem velocidade final? Então, não dá. Então, você vai ou para o vovô ateu, ou para essa equação aqui, que é a mesma, né? Da aceleração ou do vovô ateu, ou para o Torricelli. A questão do vovô ateu é que eu vou precisar do tempo. E da definição da aceleração, também vou precisar do tempo para achar a velocidade final, ó. Certo? E eu não tenho tempo, o exercício não me deu o tempo. Não tenho o tempo. Então, eu só posso usar a equação do Torricelli, né? Inclusive, como eu escrevi aqui, ó, tá? Sem tempo, uso o Torricelli. Tá bom? Então, neste exercício aqui em questão, você vai aplicar a equação do Torricelli, aplicar o Torricelli. Tá? Quem que é a equação do Torricelli? Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, 2A delta S. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se a gente tem tudo que a gente precisa mesmo. Porque para achar a velocidade final, eu preciso todos os outros. Tem delta S? Tem, tá aqui, ó. Tem aceleração? Tem, tá aqui, ó. Tem velocidade inicial? Tem, tá aqui, ó. Então, eu posso, por esta equação, encontrar quem é a velocidade final, né? Só substituindo cada coisa no seu devido lugar, fazendo a operação da maneira correta, né? Tanto nesse exercício quanto no primeiro, você tem a facilidade que o que você quer já está isolado, você não precisa nem isolar a sua incógnita, né? Quer dizer, esse aqui ainda vai ter que isolar, né? Porque vai ter que passar lá no final, passar o quadrado por outro lado, né? Tá certo? Beleza. Alguma dúvida sobre essa questão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa sobre ela?
Não, senão nós vamos então passar para o exercício de número 3. O exercício de número 3, ele trata da força-peso. A força-peso, pessoas, a força-peso é uma aplicação da segunda lei de Newton, não é? Então, nós temos lá a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força-peso é a força com que um corpo puxa aquilo que está próximo à sua superfície em direção ao seu centro, né? Então, quando a gente fala de peso na Terra, é a força com que a Terra está puxando tudo que tem massa em direção ao seu centro. Tá? Então, esta força é a força resultante sobre o corpo. Tá? E a aceleração com que ele é puxado é a aceleração gravitacional, né? Como nós vamos ver aqui, seja da Terra, seja da Lua, seja do lugar onde o corpo vai estar. Então, a equação da força-peso, que é peso igual a massa vezes gravidade, na verdade é só uma outra forma de você reescrever a segunda lei de Newton, né? Só que quando você for falar de peso, você vai usar, no lugar da aceleração, a aceleração gravitacional do local. No caso do exercício, ele vai falar do peso na Lua e do peso na Terra, tá? Então, olha, ele fala assim, considerando que na Terra a aceleração da gravidade é 10 e na Lua vale 1,6 metros por segundo ao quadrado, determine o peso na Terra de um corpo de 20 quilos. Aqui, ó. A aceleração se usa 10, a massa se usa 20. E vai aplicar essa equação aqui, não tem como errar, né? O peso na Lua de um corpo de 80 quilos, letra B. Eu tenho um peso de 80 quilos, só que lá na gravidade, a letra A, B, gente, não tem nada a ver com a letra A. Nada. Não vai achar que o resultado que você pegou na letra A, tu vai substituir no 2, fazer alguma coisa, não, nada disso. Tudo bem? Então, você vai fazer tudo de novo. E é claro, aqui você vai usar a gravidade da Lua, tá? Por quê, professor? Porque ele pediu para calcular o peso de um corpo de 80 quilos lá na Lua. Lá a gravidade é 1,6. Então, tu vem para essa equação aqui e faz essa... É só fazer uma multiplicaçãozinha aí. Tá? Então, essa equação é bem tranquilo de fazer, tá? Vocês estão anotando as coisas? Estão com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Tudo bem. Eu vou passar para o próximo exercício. O próximo exercício é tão fácil quanto o anterior, tá? É apenas a aplicação, você só vai usar a equação da segunda lei de Newton. Quando você aplica uma força sobre um corpo, você gera sobre ele uma aceleração. Tá certo? Ele fala assim, um corpo de massa 400 gramas foi empurrado por uma única força. Ó,
quando a gente fala da segunda lei de Newton, daqui a pouco vai vir o exercício 5, né? A gente fala de força resultante, né, professor? Só que aqui, quando você tem uma única força, ela é a própria força resultante, né? De 1 newton. Falei o FR de 1 newton. Calcule a aceleração imprimida a este corpo por esta força. Então, você tem a massa do corpo, de 400 gramas. Você tem a força de 1 newton. E você quer descobrir qual é a aceleração que ele vai ter. Então, você vai vir com esses dados e vai substituir aqui. Certo? Agora, tem uma coisa que eu sempre digo, que é antes de você substituir os dados, você precisa conferir as unidades de medida. Para que a gente possa encontrar a aceleração, né? Depois você vai ter que isolar a aceleração aqui, né? Passando a massa para o outro lado, dividindo. Mas para você poder achar essa aceleração em metros por segundo, a aceleração em metros por segundo, essa massa aqui tem que estar em quilograma, não pode estar em grama. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer é, antes de jogar na equação, converta a massa para quilograma, tá? Não pode usar massa em grama, tá? A maioria dos casos, né, quando se tiver massa em grama, já desconfie que talvez você vai ter que fazer a conversão para quilograma. Depois que você fizer a conversão, então você joga o valor da força resultante, o valor da massa, é uma equação bem simples, né? Não tem problema nenhum para a gente fazer. Tudo bem? Então tá bom. Então eu já vou passar para o último exercício, que ali a gente vai discutir então a gente vai discutir a força resultante, né? Ele também é um exercício da segunda lei de Newton, mas ele vai dizer que sobre um corpo está atuando duas forças agora. Então a gente precisa encontrar quem é a força resultante, porque a segunda lei de Newton fala de força resultante. Então, a primeira coisa, quando eu tenho mais de uma força, eu tenho que pensar quem é a força resultante. Certo? Quem é a força resultante nesse caso aqui? Então, nós vimos que quando eu tenho mais de uma força, eu vou fazer a soma dessas duas, mas é uma soma vetorial. Então, é somando vetor. Então, se os dois vetores estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, F2 e F1, né? Aí o valor da soma é a soma mesmo dos valores, né? É só somar. Se eles estiverem em mesma direção e sentidos opostos, então essa soma se torna uma subtração. Por quê? Porque vetor que tem sentido oposto tem que ter sinal oposto. Então, ou F1 ou F2 tu vai ter que chamar de negativo. E aí tu pode depois então somar, depois que tu chamou um dos dois de negativo. Então, o normal é tu fazer F1 menos F2, ou F2 menos F1, tanto faz, né? Agora, o que eu tenho aqui são forças perpendiculares entre si. Quando eu tenho forças perpendiculares entre si, como é o nosso caso aqui, F1 e F2, a soma dessas forças é, na verdade, a aplicação do teorema de Pitágoras. Tá? Isso porque o teorema de Pitágoras é o teorema que relaciona as medidas de um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo tem um ângulo reto de 90 graus, né, entre si. Tá certo?
Então, eu tenho a hipotenusa, um cateto e outro cateto. Cateto 1, cateto 2, cateto oposto, cateto adjacente, e tanto faz, né? E o teorema de Pitágoras traz que força a hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras, né? Por isso que o símbolo lá da faculdade de Pitágoras é um triângulo assim, ó. Só que tá invertido, né? A hipotenusa tá aqui, aí tem um lado aqui, né? E tem essas coisas aqui assim, e essas coisas aqui assim pintadas, mais ou menos isso, né? Aqui tá pintado, e aqui fica em branco. Esse é o símbolo da faculdade de Pitágoras, né? Porque é o que mostra o teorema de Pitágoras. E quando você faz um lado ao quadrado, você está calculando uma área aqui, né? Mas enfim. Bom, então, mas, professor, por que a gente usa o Pitágoras na somatória de vetores perpendiculares? Porque quando eu tenho forças assim, a força resultante, ela pode ser determinada pelo método do paralelogramo, que é fazer um pontilhado aqui a partir de um, ou um pontilhado a partir do outro, e o vetor resultante, o resultado da ação dessas duas forças, sai da junção do início dos dois e vai até a junção do pontilhado. Então, essa aqui seria minha F resultante. Então, essa é uma forma de você pensar. E essa medida aqui, ó, é a mesma medida desse cara aqui. Então, eu teria formado aqui em cima um triângulo retângulo. Ou, se você pensar que essa medida é a mesma dessa, eu teria formado um triângulo retângulo entre as duas forças que atuam e a força resultante. Outra forma de você pensar nisso é o quê? Deixa eu apagar tudo isso aqui. A outra forma de você determinar a força resultante, quando você tem duas assim, é o método do polígono, que é você deslocar um vetor até que coincida o final de um com o início do outro. Então, nesse caso, eu vou deslocar o vetor de 30, tá? Que está em azul. Deixa eu pegar uma cor azul. Como um vetor é definido pelo seu tamanho, a sua posição e o seu tamanho, sua direção e seu sentido, se eu desloco ele e mantenho o mesmo tamanho, ó, na mesma direção, o mesmo sentido, eu estou falando do mesmo vetor. Então, eu transpus esse vetor para cá. Claro que não ficou perfeito, né, professor? Não. E aí, quando eu tenho essa configuração, o encaixe entre o final de um com o início do outro, o vetor resultante nada mais é do que o vetor que sai do início do primeiro e vai até o final do segundo. Vocês perceberam que deu o mesmo vetor? Claro, né? Estou aplicando um método diferente, eu tenho que chegar no mesmo resultado. E, de novo, eu vou ter aqui o que? Ó, a formação agora fica mais evidente, né? Eu tenho a formação de um triângulo retângulo. Então, a hipotenusa sempre vai ser a minha força resultante. E os catetos vão ser cada uma das forças. Então, o Pitágoras diz que hipotenusa ao quadrado é os catetos ao quadrado. Deixa eu mudar de cor aqui. Fica mais destacado. Então, Pitágoras diz que hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. E nesse meu caso aqui, quem é a hipotenusa? A força resultante. E quem são os catetos? F1 e F2. Aqui não tem nem nome, né? As forças. Mas os catetos são 30 e 40, né? 30 e 40 ao quadrado. Então, você vai elevar o 40 ao quadrado, vai elevar o 30 ao quadrado, vai somar esses dois, e depois, para terminar de isolar, você vai mandar esse cara na forma de uma raiz. Aliás, você pode fazer isso no início, né? Aliás, é outra forma de você escrever o teorema de Pitágoras, é assim, né? Você já pode escrever ele desde o início, passando o quadrado da hipotenusa na forma de uma raiz. É a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Por que eu não escrevo assim? Para você não se confundir aqui, sair cortando raiz com coisa. Não pode. Primeiro tem que levar ao quadrado, depois tem que fazer a soma e só no fim tirar a raiz quadrada. Tá bom?
Então, no caso desse exercício aqui, vamos ver como ele fala... Eu nem li o exercício, né? Vamos lá. Ó, duas forças perpendiculares entre si são as únicas que atuam em um corpo. Então, a resultante delas é a resultante para eu jogar na segunda lei de Newton. O corpo tem massa 20 kg, conforme a figura. Nesse caso, determina a aceleração adquirida. Então, eu quero a aceleração. Então, eu vou primeiro calcular a força resultante. Pitágoras, né? Calcular a força resultante. Usando Pitágoras. Tem muita gente que errou isso aqui, né? Na atividade 4. Só somou, subtraiu. Não, gente, as forças são perpendiculares, tem que usar Pitágoras. E depois substituir. Segundo, substituir o FR que você achou por Pitágoras e a massa do corpo na segunda lei de Newton. Tá? A massa do corpo aqui está em quilogramas, não tem que converter, como no caso do exercício anterior. Então, eu até deixei aqui a dica. Você, primeiramente, deve aplicar o teorema de Pitágoras para achar a força resultante e só depois usar a segunda lei de Newton. Olha só. Tá? Então, é isso, gente. Terminamos. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Peraí que alguém escreveu alguma coisa aqui. Por enquanto, não. Tá bom, Heloísa? Se ninguém vai perguntar mais nada, então estamos terminados. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte. Nós temos um atendimento marcado para quinta-feira, neste mesmo horário, por este mesmo link. Vocês que estão aqui não precisam participar quinta-feira. Porque eu não vou. Quinta-feira é o seguinte: o que vai acontecer quinta-feira à tarde, então? Eu vou tirar a dúvida, eu não vou mais ficar aqui explicando. Eu já expliquei tudo, ninguém fez nenhuma pergunta, ninguém nem me respondia se estava ouvindo ou não, né? Nem isso vocês falavam. E tá todo destrinchado a atividade. Preparei essa atividade com carinho, com o coração aberto, pensando em ajudar vocês, né? Gente que está dependendo aí dessa atividade para ser aprovado no concorrente curricular ou não, tá? Então, façam essa atividade com carinho e quinta-feira, eu vou avisar quinta-feira de manhã no encontro síncrono, que quinta-feira à tarde eu vou me conectar aqui para tirar dúvida. Então, se você tiver uma dúvida, quiser vir ou quiser vir ouvir as dúvidas dos outros, pode vir também. Mas eu não vou ministrar essa explicação aqui novamente, não é? Até porque, inclusive, está gravada essa explicação aqui. Ficou claro para vocês? Ok, obrigado, Heloísa. Sim, Marcelo, obrigado. Bruna, Michele, obrigado também. Então, é isso. Então, outra coisa que eu ia dizer, eu sempre digo, reforço, poucos de vocês têm me procurado, a turma de vocês são poucos, eu não sei se vocês têm vergonha ou algum receio, mas eu estou inteiramente à disposição de vocês para tirar dúvida dessa atividade. Pode me mandar um direct no Insta. Sure, não tenho Insta, manda no Face. Não tenho Face, tá? Manda e-mail então, a gente conversa. Só não espera que a gente vai responder na hora, mas a gente está aqui para responder.
tá? Pode mandar, mas, professor, mas é atividade avaliativa, não tem problema. Eu não vou te dar a resposta, mas eu vou te ajudar a chegar lá. Você travou num negócio, beleza, tá? E aí, quinta-feira, a gente vai estar aqui só para tirar dúvida. Agora, só vai ter dúvida quando a pessoa começar a fazer, né? Tem isso também. Então, só vai ter dúvida quando a pessoa começar a fazer. Aí, para entregar na sexta, se você começar a fazer na quinta-noite, então até quinta-feira você não vai ter dúvida nenhuma. Tem isso também, tá? Eu vou fazer um registro da presença, porque esse atendimento foi uma convocação, né? Então, depois eu faço questão de registrar a falta para aqueles que não vieram. Cadê o resto? Cadê o José? Foi embora? Enfim, está conectado agora comigo aqui a Bruna, a Heloísa, a Marcela e a Michele. Vocês sabem me dizer se o José Roberto foi embora? O que aconteceu? Faz tempo que ele saiu. Tava caindo a internet, né? E tinha mais alguém ou era só vocês 5? Heloísa, Marcela, Michele, Bruna. Era só vocês 5, né? Então tá bom, Marcela. Então é isso, gente. Vou encerrar a gravação. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa também, depois, trocar alguma ideia, fico à disposição também. Tá bom?